Primeiro aos Coríntios, capítulo 2. O texto diz assim, capítulo 2, versículo 16. Aqui é o apóstolo Paulo escrevendo aos de Corinto. Ele diz assim, ó: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Fiquei pensando, né? Que interessante é essa ousadia do apóstolo, né? Do Paulo dizer assim, mas nós temos a mente de Cristo. Então, eu me lembrei, né? E eu fiquei pensando um pouquinho como seria, né? Como assim a mente de Cristo? Ou seja, a mentalidade de Cristo, né? O que ele pensava, né? Que ele dizia. Me lembrei de algo que Jesus disse, muito interessante. Ele disse assim, eu e o Pai somos um, entendeu? Então é assim uma convicção, né? Uma certeza. Ele falava assim de uma maneira que com convicção. Então ele falava isso, essa era a mentalidade dele, né? O que ele tinha na mente dele, ele disse: eu e o Pai somos um, né? Então eu pensei assim, logo entender, né? Quando o apóstolo Paulo diz o apóstolo Paulo diz aqui que nós temos a mente de Cristo, logo, né? Nós também devemos ter essas convicções, falar também, né? Com essa certeza, né? E eu me lembrei, pessoal, desse texto aqui, né? Da oração de Jesus, na verdade, pelos discípulos. Jesus ele orou pelos discípulos. Vamos ver o que ele disse assim, aqui é a oração dele. Evangelho de João, capítulo 17, e no versículo 20, Jesus ele diz assim, na oração dele ele diz: e não rogo somente por estes, que eram pelos discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um conosco. Olha a oração de Jesus. Para que o mundo saibais que tu me enviou. Olha que interessante, pessoal. Então, eu quero assim, né, que você e eu tenhamos essa convicção, né, essa certeza. Como o apóstolo Paulo disse, nós temos a mente de Cristo. Então, ter a mente de Cristo é também entender que eu e você estamos em Deus, somos um com Deus através de Jesus, através do Espírito Santo. E pensando aqui, né, pessoal? O que vocês acham? Você acha que Deus ouviu a oração de Jesus? Olha o que ele orou, ele pediu para que nós sejamos um com ele e com o Pai, que sejamos um com ele, entendeu? Então eu quero te convidar assim a ter essa ousadia de que quando nós estamos em Jesus, através do Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo, logo nós somos um com Deus, né? Nós somos um com Deus através do Espírito Santo. Então, nós podemos dizer que nós temos a mente de Cristo. Ele vai nos ensinar muitas coisas. Ele vai nos ensinar os seus mistérios, né? Ele vai nos dar sabedoria. Ele vai nos ensinar tudo o que ele ensinou para Jesus, ele nos ensina. Olha que maravilha. Entendeu, pessoal? Então, ter essa ousadia, né? De saber de ter essa mentalidade que, assim, eu estou em Deus, eu sou um com Deus através de Jesus. E isso, pessoal, naturalmente provocará em nós uma tomada de posição, né? Uma mudança de comportamento, de atitude. Como assim? Eu sou uma com Deus? Isso não cabe a mim, essa atitude, né? Infantil, né? Olha que tolice, né? Aí, de repente, a gente, antes de fazer uma bobeira, uma bobagem, de ficar aí com coisinha, você vai pensar,
poxa, eu sou uma com Deus, eu não vou estar aqui com essas atitudes infantil, né? Infantis. Então, isso vai provocando em nós uma mudança de comportamento, pessoal. Entendeu? Então, eu quero te convidar assim a ter essa mentalidade, a entender e acreditar que Deus ouviu a oração de Jesus, né? Que Ele pede, né? Para que nós sejamos um com Ele. Entendeu, pessoal? Olha que lindo. E é bem, isso é verdadeiro, pessoal. Me lembrei agora, pessoal, de algo. Eu acho que eu já falei para vocês, mas assim, eu vou falar que antes de eu aceitar Jesus, né? Quando eu não tinha essa consciência, eu era fumante. Olha, eu fumava e não era pouco. E quando eu aceitei Jesus, eu comecei a pensar, a refletir, falei, poxa, eu não, né? Isso não me pertence, né? Até acho que alguém fala algo assim. Isso não me pertence. Isso foi criando, sabe, uma consciência em mim e eu fui de modo que eu abandonei. E é bem assim, pessoal. Quando a gente muda a mentalidade, né? A gente vai também aos poucos mudando aí o nosso comportamento, né? Aos poucos, e também às vezes é, isso é de pessoa para pessoa é diferente. Tem pessoas que já, de uma maneira brusca, já toma aí uma posição, já muda aí, né? Algumas coisas que precisam mudar, muda logo. E outras vão mais, né? O importante é que a gente tenha essa consciência, né? E essa necessidade de mudança, de melhorar como pessoa, sabe? Ser pessoas melhores, né? Pessoas que saibam lidar aí com as problemáticas da vida. Tá bom, pessoal, esse é o propósito do Evangelho, é o propósito de Deus em Jesus, né? A enviar Jesus, o Espírito Santo, visando a nossa transformação, pessoal. É pela fé porque nós precisamos crer, mas assim, é real essa coisa da mudança, entende, pessoal? Então pense sobre isso, você tem essa mentalidade aí que a partir do momento que você recebe o Espírito Santo, eu e você somos um com Deus. Então aí nós vamos é, aí ter uma caminhada, né, de andar com Deus, de aprender com Ele. E é maravilhoso, pessoal. Esse é o convite, esse é o desafio. E que Deus te abençoe. Pense sobre isso. Beijo no teu coração.